diferentes, de possibilidades de negócios, né? Então, nós vamos trazer a visão aí de grandes players e também trocar uma figurinha como que a gente pode estar aplicando isso em empresas de médio e pequeno porte também dentro do nosso país aí, com essas possibilidades. Então, eu vou estar junto com o Thiagão aqui hoje. Novamente, é um prazer estar recebendo todos os nossos convidados que estão tanto palestrando quanto assistindo. Também o diretor de operações, o Marco, está com a gente, o diretor de varejo, o Fernando, também está fazendo presença com a gente aqui. Muito obrigado, viu? Tiagão, pode mandar a primeira aí, papai. Obrigado. Vamos lá. Só agradecer também o Matheus, que acabou de entrar na live, tá? O Matheus é da L'Oréal, foi o único que eu não havia apresentado ainda. Ele é o gerente de com, mas eu acho que nada melhor do que a apresentação, né? Que vocês mesmos falem um pouquinho de vocês. Vamos deixar 2 minutos aí para cada um fazer uma apresentação de vocês e da empresa de vocês, que eu acho que de fato, a gente estava conversando ali sobre um pouquinho, né? Eu gosto de trazer isso, que nosso time da agência havia feito uma arte dos painelistas e eu falei, não, as estrelas têm que aparecer muito maior do que eu e o Rafa, eles mudaram ontem Isso tudo aí. para fazer essa promoção. E vou deixar a Natália Camargo, né, para se apresentar primeiro e depois a gente segue pro Valmir, pro Thales e pro Matheus, que está aparecendo aqui na minha tela. Bom Seja dia, bem-vindo a todos. obrigada. Bom dia, Tiago. Obrigado pelo convite. Eu sou Natália Camargo, eu lidero a área de negócios de e-commerce aqui no Google Brasil. Estou no Google há 12 anos, então já passei por várias áreas, né? Produto, YouTube, agora nessa área comercial. Então, lidero várias indústrias, desde o varejo, viagens, auto, e bens de consumo também. Estou muito feliz de estar aqui no painel com vocês. Acho que a gente tem bastante notícias sobre Black Friday. Acabou de sair a nossa segunda onda do estudo que a gente faz, né, todo ano. Então, a gente fez em julho e a gente repetiu agora a segunda onda. Então, acho que a gente tem muita coisa boa para compartilhar. Então, obrigada pelo convite. Obrigado, Natália. Valmir, contigo. Bom dia, pessoal. Obrigado também pelo convite, participar aí com vocês. Eu estou aqui na Privalha há 2 anos e meio, mas eu trabalho com e-commerce, isso entrega um pouco a idade, né? Desde 99, é uma coisa meio assustadora, né? Mas tive passagem aí por uma empresa que trabalhava com muitas operações de e-commerce, os lançamentos dos grandes varejistas do ano 2000, a Uniconsult, né? E passei 10 anos na B2W e há 2 anos e meio eu estou aqui na Privalha. Vim para a Privalha para lançar o marketplace da Privalha. Até então, a Privalha só trabalhava com aquele modelo de flash sales, outlet, né? Uma plataforma puramente digital, mas com essa rotina de lançamentos diários de campanhas de marcas e tudo mais, mas intermitente. A marca ela ficava online só quando tinha campanha. E a gente trouxe o Brands Place, que é um marketplace de marcas, só de lojas oficiais, sem revendedores. E a ideia é a gente conseguir aumentar a oferta para os nossos consumidores daquela marca por mais tempo, não sempre naquela condição de outlet, mas de trazer uma oportunidade para consumidores e para marcas se conectarem não só durante essas campanhas, mas ao longo do tempo. E é um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar aqui, trocar uma ideia que a gente está sempre aprendendo. Muito obrigado. Obrigado, Valmir. Thales, contigo agora. E aí, pessoal, obrigado pelo convite, pessoal da Bicom, Rafa, Thiago, Marco. Eu estou há 15 anos no grupo Carmen Steffens. Carmen Steffens é uma empresa brasileira com 560 lojas em 19 países e mais de 350 pontos de venda no canal Multimarcas. Os desafios são os desafios digitais. Hoje eu lidero a operação de e-commerce do grupo, expansão de multimarcas e franquias no canal digital. E também a gente está passando agora, recentemente, por uma digitalização das lojas, né? Então, como uma empresa que ela é tradicionalmente de experiência física, pode fazer um bom atendimento, entregar uma boa experiência através do online e do digital. Esses são os desafios, então nós vamos bater um papo que óbvio que o foco vai ser a Black Friday, mas um pouquinho sobre tecnologia, sobre experiência do consumidor, que é o que faz a diferença dentro de um negócio. E vamos falar um pouco sobre as dores, né, que a gente toca no dia a dia, nem tudo é certo, tem muitos erros que a gente vai comentar um pouquinho também. Agradeço o convite, espero que a gente possa fazer um bom painel aí também. Muito obrigado, Thales. Matheus, nosso carioca do grupo aqui.
Calma que eu sou paulista, apesar de morar no Rio. Muito bom dia, desculpa o atraso de alguns minutinhos, mas como vocês sabem, a Black Friday ela ocupa qualquer segundo que a gente possa ter. Então eu já estava em reunião desde as 8 horas da manhã, ajustando coisas na operação. Mas me apresentando, Thiago, obrigado pelo convite. Muito prazer, pessoal, também, meus colegas, pessoal da Bicom. Eu estou na L'Oréal há 3 anos e meio, já completando 4 anos. São 15 anos de e-commerce, então não sei fazer outra coisa a não ser vender online. Entrega um pouquinho de idade que eu comecei no Buscapé. O Buscapé é um player super relevante, agora ele já não está mais com tanta relevância assim. E aqui na L'Oréal eu lidero o Growth de e-commerce. Então, toda a frente de dados, toda a inteligência do e-commerce para todo o grupo. E espero poder dividir um pouquinho mais com vocês aqui, do lado da indústria, como que funciona uma operação de e-commerce. Beleza. Muito obrigado, Matheus, mais uma vez, né? Obrigado por ter aceitado o convite, Thales também, Natália e Valmir. Nós vamos agora passar para a primeira pergunta, né? A gente vai falar um pouco, vai entrar um pouco em detalhes sobre o comportamento do consumidor e a prévia do Black. A primeira pergunta eu vou fazer para o Valmir. No Brasil, hoje, a Black Friday de 2024 movimentou quase 10 bilhões de reais, né? Segundo fontes da Globo. E o crescimento previsto é de 10% para esse ano. Não, o crescimento foi de 10% em relação a 2023. Como que essa antecipação do consumo muda o planejamento, né, de operações e estoques para esse Black Friday de 2025? E quanto vocês estão também planejando para crescimento para essa Black? O que eu já passei bastante Black Friday, né? E aquilo que nasceu lá atrás como uma concentração muito grande ali em torno da noite, né? Que antecede a sexta-feira e a sexta-feira. E eu me lembro no começo que falava-se da Cyber Monday e tal, mas a Cyber Monday a gente sempre quando colocou um final de semana estendido da Black Friday, sempre ficou ali naquele miolo, né? O que a gente percebe é que os consumidores eles começaram a se interessar mais e o próprio mercado, né, todo o digital começou a comunicar mais a Black Friday ao longo de novembro, foi antecipando, né, virou uma semana ali em torno da Black Friday e o que a gente percebe é um aquecimento que já começa no começo de novembro, já começa a esquentar. O outubro também a gente já tinha observado lá atrás, tinha um pouco da freada, né, de outubro, uma redução do consumo para novembro. Assim, eu percebi no mercado algumas variações, não é uma regra absoluta, mas que está esquentando mais ao longo de novembro, isso é verdade. E aí, aquilo que antes era uma corrida de uma sprint, né, uns 100 metros rasos de Black Friday, agora é muito mais uma maratona, porque você acaba tendo muitos dias que você precisa ter um planejamento bem anterior para você poder aproveitar a oportunidade. O volume ainda se concentra aí na Black Friday, mas eu acho que dá para você colocar que o mês de novembro se tornou um mês inteiro de grandes oportunidades aí para o digital, né? E esse planejamento, então, quando a gente vai falar de planejamento para Black Friday, planejamento para novembro, ele tem que ser feito antes, né? Tanto do ponto de vista de oferta, de estoque, de comunicação, os canais em que cada seller, cada vendedor vai querer se posicionar ou vai explorar, tem que ter uma estratégia para isso. E também você precisa ter uma boa estrutura para suportar uma operação em comum que você acaba tendo em novembro pelo volume de vendas. Então, é muito bom em termos de oportunidade. Se você consegue fazer esse planejamento anterior, você surfa uma onda mais longa, né, mais extensa, mas você tem que dar conta daquilo que você promete para que aquilo não venha depois a se tornar um problema grave, porque os problemas de pós-venda podem ofuscar o sucesso de uma venda bem feita naquele intervalo de tempo, né? Então, eu acho que do ponto de vista de como mudou o planejamento de operações e estoques, eu acho que os vendedores, e no caso da Privalha a gente chama os vendedores de marcas, né? São as marcas.
A gente tem tentado apoiar as marcas nesse planejamento, então antecipando e dando visibilidade de como a Privalha traz as campanhas, como é que ela vai ativar a sua base de consumidores para se interessar e buscar a Privalha, considerar a Privalha no seu dia a dia, né, de consumo. E as marcas, elas respondem de acordo com as suas estratégias. Para as marcas é um pouco mais difícil, aí tem aqui algumas marcas que podem dizer isso, estar em mais de um canal traz alguma complexidade também de você conseguir coordenar isso tudo, porque cada canal tem a sua forma de trabalhar, a sua forma de se organizar. Então, acho que tem essa complexidade para quem é o vendedor, né? Mas acho que a gente, como um canal parceiro, busca realmente dar essa visibilidade, antecipar para que todos consigam entrar no evento com o estoque bem alinhado e bem alinhado com as demandas dos consumidores. Sim. E uma coisa que eu tenho visto muito, né, e principalmente as datas duplas entrando no calendário do brasileiro, e agora Dia do Solteiro, né, que é um evento mundial, mas depois a gente vai tocar no tema, né, vou deixar um pouquinho agora também para o Thales também falar na perspectiva da Carmen Stefan, qual que é o ponto de vista dele. Thales, eu gostaria de que você complementasse também, né, nessa questão, igual a gente está falando, né, sobre essa temática, sobre como vocês usam também a força de vendas do Inside Sales. Eu acho que é muito interessante, porque é um desafio para a maioria das operações, e eu sei que vocês fazem isso muito bem feito, né? Eu acho que seria legal trazer essa parte dessa visão atrelada a essa situação também. Perfeito. Obrigado, Rafa. Obrigado, Thiago. Concordo com o que o Valmir falou. Acho que a antecipação ali, o planejamento, ele é o principal ponto. Então, no mínimo 4 meses antes, de quais são os indicadores que você quer atingir. A Black Friday não é só para venda ou para consumo, ela também é para aquisição de novos clientes. A gente sabe que o mercado todo está com a visão de consumir algum tipo de produto, né? Então, as pessoas estão muito mais propensas a comprar. Quando você tem esse olhar, você consegue fazer um diagnóstico mais profundo de como captar esses clientes. Por exemplo, o nosso site, nós colocamos pop-up há 4 meses atrás, a gente está conseguindo trazer um volume de mais de 10 mil cadastros mensais, com nome, e-mail e, de fato, o telefone ali, que são dados primordiais para trabalhar uma venda. E como o Rafa falou, nós temos um time Inside Sales, para quem não entende um pouquinho, é um time de vendas humanizado, porque nós acreditamos que o e-commerce em si ele converte em média 1,4%. E quando eu trago essa operação para dentro com um trabalho humanizado, com consultoras entendendo sobre o consumo das clientes, nós conseguimos ter uma taxa de conversão de 7%. Então, eu acredito que as pessoas vão ter o principal ponto de escolha quando elas entram no site, elas vão descobrir os produtos, mas no nosso meio de moda, principalmente, uma segunda opinião, ter uma consultora que grava um vídeo com o produto, com o look, num corpo que é um corpo real, não só um corpo de uma modelo perfeita, de uma campanha, faz a diferença dentro de uma conversão. E dentro da Black Friday, Rafa, nós temos um dado interno nosso que nós vendemos cerca de 68% do que se vende a nível rede, tanto em PDV quanto e-commerce, são produtos sem desconto. Então, muito se fala também de vender, ou talvez vender a qualquer custo, eu sou contra isso, eu acredito que nós temos que buscar rentabilidade em cada um dos canais. A gente viu o varejo tendo uma virada muito grande nos últimos 3 anos, buscando eficiência, né? Então, tirando aqueles ruídos e focando realmente nos sinais. E o Inside Sales demonstrou para a gente, ao longo dessas estratégias, um ótimo canal de retenção. Então, aprimorar o relacionamento, aprofundar esse relacionamento com o cliente é sempre um principal ponto. Dentro de novembro, agora, o desafio que todo mundo tem, né? Eu vou começar a Black Friday quando? Nós vamos começar a nossa no dia 22 de novembro, né? Então, a gente define uma janela de uma semana, porque nós acreditamos que é o melhor cenário. Um dia fica muito pouco, nós temos mais de 500 lojas para poder virar fisicamente, e o e-commerce. Então, uma semana dá para o cliente realmente ter as ofertas ali, puxando principalmente uma liquidação progressiva, que eu acredito que para o varejo físico é um grande ponto positivo para incentivar a subir venda de PA, já que os custos de loja física são altos também. Mas, em resumo, Rafael, o time de Inside Sales ele vem apoiando isso dentro do e-commerce, vem trazendo cada vez mais o aumento de frequência de compra e de retenção dos clientes. E a Black Friday, na verdade, ela precisa de o maior volume possível de dados e antecipação para poder fazer realmente ter um bom resultado no final, né? Perfeito, Thales. Eu acho que é muito importante essa visão, né?
Antes de passar a bola para o Thiago aqui, também gostaria de falar para todos que estiverem participando conosco, se quiserem estar enviando perguntas aqui no chat. Algumas pessoas me mandaram aqui no WhatsApp, mas eu vou fazê-las daqui um pouquinho. Pode prosseguir, Thiagão. Vamos agora uma pergunta para a Natália, né? E eu estou com os dados aqui que talvez já esteja desatualizado, tá, Natália? Que foi o de julho, quando eu estive no Google, na qual 6 a cada 10 brasileiros pretendiam comprar na Black e até 39% esperavam, tinham expectativa de gastar mais, né? Dessas 6, desse percentual. O que você tem aí já de novidade para a gente, né? E principalmente, como que vocês já estão observando com os dados novos que saíram agora há pouco aí em novembro? Eu também vou publicar depois no LinkedIn. Não tive, estava falando, recebi ontem da Raíssa, depois eu vou publicar. Eu queria que você abrisse alguma coisa para a gente, alguma informação que é claro que vocês podem divulgar aqui na live, né? Sim. Acho que tudo se mantém. Então, se a gente falou lá em julho, né, ainda estava distante de uma Black Friday. Então, o ponto positivo é 6 em cada 10 continuam com essa intenção de compra. Eu acho que a grande mudança que acontece em 2025, então, historicamente, a Black Friday sempre foi um momento onde as pessoas se planejavam de alguma forma, mas priorizavam o orçamento e escolhiam algumas poucas categorias. Isso para esse ano é completamente diferente. Então, eu acho que a grande novidade é um consumidor que, sim, ele está com mais apetite de comprar e uma compra cada vez mais ampla. Então, o que a gente vê é uma média de 5,8 categorias que esse consumidor pretende comprar, e aí com bens de ticket médio um pouco mais alto. Então, o que isso sugere para a gente? Essa percepção mais positiva da situação financeira pessoal. A gente sabe que o 13º ele vai cair ali, bem na data, de alguma forma, e uma disposição para aproveitar essa oferta. Acho que tem um outro ponto importante para a gente ver, é a questão de sensibilidade a preço ou pragmatismo. A gente está definindo aqui um consumidor que ele está com um pragmatismo de ação. E aí a gente vê uma estratégia de pagamento duplo, né? Se no passado eram só os grandes parcelamentos, 67% já considera o Pix. Então, o Pix ele se consolida como método preferido, e aí não só para conveniência, mas principalmente para descontos. Então, aqui é uma oportunidade para as marcas, né? Você tem um desconto, mas se ainda pagar no Pix, o seu desconto fica maior ainda, provavelmente. Então, aqui tem um apetite, tem uma intenção de fazer esse desembolso imediato, o que eu acho muito positivo para as marcas, né? Que é aquela venda garantida. E aí, se a gente via boleto no passado, agora a gente está vendo como a segunda opção o cartão de crédito parcelado, com 60%. Então, volta o cartão de crédito como essa ferramenta essencial aí para viabilizar, talvez, compras de maior valor. O terceiro ponto que eu queria destacar aqui, talvez é um avanço regional que a gente vê acontecendo. Então, o Nordeste é com 65% de intenção e o Sudeste com quase 60%, 59%, e acelera essa intenção de compra chegando, né, a Black Friday agora. Então, isso demonstra essas duas regiões como uma população de pessoas um pouco mais planejadas, né? Eles planejam com um pouquinho mais de antecedência se comparado com o restante do país inteiro. Então, isso que eu tenho para compartilhar, assim, das novidades mais quentes. Depois tem um monte de dados que a gente pode compartilhar com você também. Acho que você já recebeu da Raíssa, mas eu destacaria esses 3. A intenção das categorias sendo cada vez mais ampliadas, né? O segundo, as 2 opções de compra, entrando o Pix muito forte, o cartão de crédito ressurgindo, e o avanço regional aí com planejamento antecipado de ambas regiões, Nordeste e Sudeste. Muito obrigado, Natália. Eu acho que isso é bastante interessante, né? Porque a expectativa que eu tinha era que talvez o Sudeste estivesse na frente, o Sul também ali, mas o Nordeste está encabeçando essa fila aí. Que legal. Rafa? Surpresa boa, né? Acho que demanda aqui estratégias regionais. E aí tem apetite de categorias que às vezes pode diferenciar ou preferência. Então, a gente vai ver uma diferença de frete aí super importante, que depois a gente pode destacar um pouco, que é quais são os atributos, né? O preço ele não é mais só o grande vencedor da Black Friday, né? Mas é um conjunto de atributos. E aí frete é muito importante, tempo de entrega é muito importante. É esse conjunto que gera percepção de valor. Então o preço passa a ser
não é em segundo plano, mas é o conjunto dessas variáveis que determina a opção ou a decisão daquela compra. E eu acho que é até interessante quando a gente trabalha como estratégia de como um todo, né, que a gente prioriza as regiões mais populosas, ou então com poder de compra maior. Então eu fico muito feliz quando a gente fala do Nordeste, está aumentando o poder de compra, o Norte também por causa do acesso via logística, as empresas cada vez mais investindo no Norte e Nordeste também, principalmente para aumentar a capilaridade de entregas, né, e fazer e promover um serviço mais adequado para a população. Pô, que legal, fico feliz mesmo. O Brasil é um país continental, né, praticamente. Então, a gente tem que não pode ficar só em sul-sudeste. Então, acho que tem muita oportunidade por aí mesmo. Bom, casa muito o que a Nath falou junto com o que o Thales falou, né? Eu achei interessante essa liga também, da gente ver o conjunto, né, de situações que compõem essa possibilidade da venda. E agora eu queria falar com o nosso companheiro, então, o Ruiz, que está lá nas terras cariocas, né? Luiz, fala para mim uma coisa. A gente sabe que o dia 11 do 11, né, o dia dos solteiros, ele movimentou 156 bilhões de dólares globalmente em 2024, né, segundo o Alibaba Group lá. E ele consolidou como a maior data do e-commerce do mundo também. No Brasil, na sua visão, assim, né, vocês percebem que o consumidor ele está antecipando essa questão das compras e diluindo o impacto da Black Friday? Como que você vê essa questão? Por favor. Excelente ponto. Eu vou até comentar o que os meus colegas comentaram sobre a antecipação do planejamento. E a gente convidou alguns fornecedores, inclusive o Google, a gente recebeu bastante estudo deles e outras instituições de pesquisa que mostraram para a gente essa antecipação, principalmente na nossa categoria de beleza. O consumidor ele desembolsa essas coisas menores antes, e a gente tinha uma expectativa muito alta para o 11 do 11, e ao longo desse ano todo foi uma experiência de data dupla. Começou, eu lembro mais forte no 5 do 5, com um dos nossos parceiros, né, Mercado Livre, ele foi muito forte nessa data, e a gente percebeu um movimento de aproveitar, que começou com os players chineses, e agora a gente viu alguns players locais e globais usando dessa mesma estratégia de datas duplas. E o 11 do 11, ele realmente aqueceu. A gente já tinha uma expectativa de que ele traria um volume parecido com o da Black Friday, ainda não chegou próximo ao que de transações e receita que a Black Friday, especificamente ali quinta e sexta, vai trazer, mas os resultados prévios, né, hoje dia 13 já dá para ver bastante do que aconteceu no dia 11 do 11, superou bastante a nossa expectativa. Realmente foi a segunda janela de tempo mais importante do mês de novembro, já posso afirmar. Diferente do que foi ano passado, porque esse ano realmente essa estratégia de data dupla aqueceu muito. Então, realmente, podemos confirmar que é uma data consolidada agora para o mercado de e-commerce brasileiro. Ano que vem a expectativa deve ficar ainda maior. Como eu já tenho 15 anos de e-commerce, a gente sempre olhava, dia do solteiro, muito forte no AliExpress, muito forte nos players chineses. Em que momento você vai chegar? Acho que chegou. Esse ano chegou, confirmou. Agora temos um novo marco para os próximos anos. Boa, boa. Isso é muito importante, né, Matheus, para a questão também das questão tipo de sazonalidade, de custos também, porque tem algumas datas que oneravam muitas vezes, né, custos, principalmente se a gente olhar para médias e pequenas operações também. Então, eu acho muito interessante a gente poder ter essa gamificação de possibilidades, né, de datas. Isso é muito bom mesmo. Legal, é contigo. Vou agora para a pergunta do Valmir, né, que a gente tem um estudo da McKinsey que mostra que as empresas que estão utilizando IA em marketing e precificação chegam a aumentar sua margem operacional em quase 5 pontos percentuais. O número é bem interessante. Eu queria entender como que a Privalha, né, e a Brands Place principalmente, como que ela está utilizando já a IA para prever demanda e como que vocês já estão alinhando, né, utilizando também para ajustar ajuste de preço e segmentar as campanhas, né, principalmente nesse ciclo de Black Friday, né? Que vocês têm 2 business daí, o que que eu faço com cada um deles? Então eu fico imaginando, e principalmente você como dono da operação da Brands Place, como que vocês estão aí nesse momento? A parte de IA aqui, bom, primeiro assim, IA tá todo mundo aplicando, né? A gente tem uma cultura aqui de bastante curiosidade para que todo mundo busque ferramentas, formas de ganhar produtividade, acelerar e surgem algumas automatizações, alguns insights muito interessantes aqui que a galera está sempre compartilhando.
Mas de uma maneira estruturada aqui para o negócio, no Brands Place, o primeiro grande desafio que tem de uma plataforma de marketplace é você ter um catálogo organizado, né? Então a gente tem muitas marcas, centenas de marcas aqui, né? Quase praticamente 300, e essas marcas elas mandam os seus produtos dentro do padrão daquilo que cada uma opera, e tem um lado muito forte que deve ser respeitado, que é a identidade de cada marca, mas tem um outro lado que é tentar trazer facilidades para que o consumidor consiga navegar e ter uma boa experiência de compra quando ele estiver explorando esse catálogo. Então, a gente está usando AI para a gente enriquecer catálogo a partir da própria marca. Então, muitas vezes, através das integrações, a gente não recebe todas as informações do catálogo, mas no e-commerce da marca existe muito mais informação do que aquilo que foi disponibilizado para a gente. Então, a gente usa AI para fazer esse match e trazer esse conteúdo, também para colocar todo o catálogo dentro de uma árvore de categorias padronizada, com uma taxonomia, que são os campos, né, que cada ficha de produto precisa ter de acordo com aquilo que ele é, né? E tentar trazer também uma normalização dos atributos, que o pessoal chama de azul do fundo do mar, azul do pôr do céu, azul do bico de papagaio. Tem muitos azuis que, para quem vai comprar, é o azul, né? Então, isso tem que trazer um pouco dessa adaptação, e fazer isso em escala é muito difícil. Então, a gente precisa ter, e a AI veio para resolver isso, e resolve muito bem, né? A gente também tem muito AI do lado das marcas aí, para a gente tentar trazer a visão da demanda. Como a gente tem um negócio volumoso aqui na Privalha, né, de 500, normalmente 500, 550 mil visitas, agora a gente já está batendo 600, 650 mil visitas, que já começa a aquecer, né, por dia. Então a gente tem bastante informação dos consumidores, porque 98% desse tráfego é logado. Você só consegue ver as ofertas do Flash Sales se você tiver logado, que é o negócio principal da Privalha. Então, basicamente, a gente conhece todo mundo que visita a Privalha, a gente sabe onde cada um clicou, a gente entende qual é a propensão de compra de cada um, e isso nos facilita fazer o match da demanda, né, daquilo que os consumidores desejam, com aquilo que a gente tem de ofertas. Então, o Brands Place, quando eu vim para a Privalha, eu falei, nossa, que sonho, né? Você ter um tráfego diário super qualificado, em que você conhece perfeitamente todos os consumidores, e 15 anos de histórico. Quando eu entrei aqui, hoje a Privalha tá com 17 anos, né? Quando eu entrei, estava fazendo 15, mas 15 anos de informação das marcas que já passaram por aqui e marcas que continuam estando aqui conosco, para a gente entender qual é a propensão e qual é o match possível. Então, a gente tem muito dado, muita informação para personalizar. Então, a gente não faz só a segmentação da base de consumidores pelo interesse. A gente tenta antecipar, pela demanda que eles têm, qual é a oportunidade para as ofertas e fazer esse match. Então, a AI ela veio para acelerar e para gerar ainda mais valor em cima de tudo aquilo de dados que nós temos, né? AI, ela não cria, né? Ela faz, se bem que tem umas artes aí que a gente está fazendo também, que a gente já consegue criar bastante coisa, mas o que eu digo é, com uma boa base de conhecimento, a AI ela consegue de fato ver ou trazer coisas que a gente demoraria muito tempo para processar, porque a capacidade de processamento da AI é completamente diferente. Então, é por uma outra escala. Então, tem várias iniciativas. Pós-venda também a gente aplica muito AI, mas acho que na parte da venda, o principal aqui é essa comunicação visual, né, digital, a identidade das marcas, enriquecimento do catálogo, e a partir da segmentação a gente conseguir trazer muita personalização para levar a melhor oferta para cada consumidor individualmente. Ah, que legal. E o que é engraçado, né, Valmir? O ano passado, quando eu fui para... O ano passado, na NRF, só se falava em dados, que as empresas precisariam melhorar o sistema
de captura, né, de filtro de dados das varejistas. E isso, de fato, foi o que nós falamos o tempo todo no Brasil. Esse ano, não, já mudou para IA. Então, já começou a falar um pouco mais de IA, que, de fato, algumas aplicações muito mais assertivas, né? Eu acho que um dos pontos mais interessantes, né, eu estava vendo um estudo do MIT, que 95% das aplicações de IA não chegam até o resultado final, o resultado esperado das empresas. Ou seja, você só tem 5% de assertividade do que tudo está aí, né, no mercado. E eu vejo muita gente, às vezes, falando de uma árvore de decisão ou de um machine learning e está falando que tem IA aplicado. Não é IA aplicado. Calma aí. A gente tem um processo, né, um passo a passo. E eu acho que eu vejo muito isso no Brasil. De fato, a gente acabou de chegar da China, há um mês e meio nós fomos para uma comitiva conhecer a JD, conhecemos a Alibaba, a Ant Group. Chegamos no final de setembro aqui no Brasil. E depois a gente teve algumas reuniões de falando de inteligência artificial com algumas empresas, algumas integradoras, e a gente começou a ter uma percepção de fato. A China é um mercado controlado, mas está evoluindo muito bem. Os Estados Unidos é um mercado que ainda não tem tanta regulamentação e também tá pulsando, né? Se fala muito nesses dois países. A Inglaterra, muito conservadora ainda, e ainda a Europa avaliando regulamentação antes de pensar em IA. Então, e daí, conversando com alguns, talvez a Natália vai me ajudar também, Valmir, Matheus e Thales, vocês que estão o tempo todo falando com grandes empresas, né? Que de fato o Brasil está começando não começando, a gente já não pode falar que a gente é um bebê nem uma criança de mais de 5 anos, que de fato o Brasil está aplicando e aplicando muito bem e a gente tem um potencial de ser um dos grandes líderes e revolucionar, né? Talvez um grande salto no Brasil por causa das aplicações de AI, principalmente vindo com vocês aí, né? Tanto é que foi um dos motivos da gente mudar de nome, tanto na NRF, também na China, a gente percebeu que as maiores empresas de e-commerce que nasceram como e-commerce começaram a aplicar e muito bem IA no nome. Então a gente percebe que cada vez mais aplicar IA de maneira estruturada e com pessoas boas, com grandes mentores, com grandes empresas ao nosso lado, a gente percebe que a gente vai ter evolução também muito grande como associação. E você tocou num ponto muito bom aí que eu escuto falar, né? Tanto da parte de inteligência artificial aplicada ao marketing, ao cadastro de produtos, que sempre sofreu, né, no e-commerce, em todas as empresas que eu conheça. E eu acho que você tocou num ponto bem interessante, que eu acho que eu vou passar um pouco a palavra para o Marco agora, e depois eu já pego um pouquinho da Natália, que deve ter grandes informações vindo do Google de lá também, né? Thiago, e tem a questão também, né, da democratização, né, que a gente verificou tanto o ano passado, eu tive no Vale do Silício, e aí esse ano agora na China, e nós vimos justamente essa questão da democratização da IA. A gente acompanhando aqui nas operações do dia a dia, médias e pequenas empresas, o Thales também eu sei que tem bastante contato nessa realidade aqui da nossa, principalmente da nossa região, e que essa questão da democratização, da possibilidade de uso para os pequenos e grandes também, isso tem ajudado muito. Então, vamos falar desde exemplos pequenos, como uma melhoria de cadastro, às vezes a pessoa não tem mão de obra ou ela não tem um profissional dedicado, por exemplo, para fazer um SEO, mas ela consegue, de certa forma, melhorar o que ela teria que fazer sem ideia nenhuma com a IA, potencializando essa ajuda no dia a dia, né? Então, isso ajuda bastante e facilita a vida deles. Deixa eu só fazer, eu tenho uma pergunta aqui. Ó, eu vou fazer uma primeira pergunta para a Natália e depois, Tiagão, você volta com o Thales e tem uma pergunta aqui no chat, tá? Para estar fazendo para ele que o Marco mandou. E aí como já vai emendar, você já passa ela. Então vamos lá. Ô, Natália, eu queria te perguntar uma coisa. A IA generativa, né, e automação, elas estão transformando, como eu comentei, a questão do conteúdo e a mídia digital. Aí eu queria saber o seguinte, no caso do Google, como que as marcas estão usando essa questão da IA para criar criativos mais eficientes, personalizados, sejam de textos, né, de imagens e tudo mais? Como você tem visto isso? Vamos lá. Eu acho que inteligência artificial todo mundo está experimentando, né? Essa grande tecnologia. Aqui no Google, o que a gente vê? Como o Valmir falou, você precisa ter... A AI sem os dados, né? Ela não faz muita coisa. Você precisa ter os dados, basicamente, para que ela possa, sim, empoderar e gerar inteligência em cima disso para as empresas. Então, eu vou separar aqui. Você falou de criativo, mas eu vou citar também do lado de negócio, tá? Então, quando a gente fala do lado de criativo, entre aspas, e aí olhando para o varejo, é uma indústria com muitos SKUs.
Então, o principal uso e o uso central aqui, a gente vê uma concentração dentro de um produto que a gente chama Product Studio, fica dentro da página do catálogo dos clientes nas contas de Google, que faz com que esses produtos apareçam para o consumidor digitalmente, né? Então, essa estrutura se chama Merchant Center, todos os clientes colocam os produtos, e o maior problema era a desatualização ou a não descrição correta, e a AI está vindo, sim, para otimizar e para personalizar a criação desse conteúdo. Então, isso vai incluir melhoria da imagem, aprimorar a clareza das imagens e reduzir o número de reprovações. A gente vai ver remoção de fundo, que vai criar ou fundo branco padrão, ou ainda vai fazer fotos ambientadas, porque a gente sabe que isso gera muda, né, na intenção de compra, torna o produto ainda mais atrativo. O que a gente vê também acontecendo é o uso de AI, e aí usando o Gemini, para otimização de texto. A gente sabe que esse texto ele pode ser personalizado e mudar automaticamente, então auxilia desde a criação até a melhoria aí dos títulos para a descrição dos produtos que vão aparecer no Google Shopping. Aí eu vou passar para uma outra parte de negócio aqui, que eu acho que um lado é a criação, né? Mas o outro é como é que isso tudo vai gerar, assim, uma redução de custo e um melhor retorno sobre investimento. Então, se a gente parar para pensar, a inteligência artificial, ela tem um cerne, quando a gente vai para o marketing, que ele é meio central. Ela atua no funil completo, né? Então, todas as etapas do funil da marca, desde a awareness, consideração, até a conversão. E quando a gente olha para Black Friday, os nossos produtos de automação, os clientes buscam muito mais. Eu quero ter alto desempenho, mas eu quero ter eficiência. Porque você pode ter alto desempenho sem eficiência, porque a demanda vai estar lá. A inteligência aqui é a capacidade que a tecnologia vai ter para dar o melhor resultado mesmo, que vai impactar, sim, no custo de aquisição de cliente e aí, consequentemente, no retorno. A gente tem 2 produtos aqui, um é Performance Max, que é um produto que tem uma automatização, ele já existe já faz um tempo, já fazia uso de AI, ele vai ter um foco muito grande ali de retorno de investimento e para venda para os clientes. O que ele faz? Basicamente, ele alcança o público-alvo e aí em todos os inventários do Google, desde YouTube, Search, Maps. Então, antigamente, manualmente, seria praticamente muito difícil, altíssima complexidade. Entendendo, sim, o dado que está lá, né, a gente consegue impactar isso de forma automatizada, gerando melhores conversões, porque a gente tem uma inteligência preditiva aí de quem vai estar mais próximo dessa compra. E aí, para melhorar ROI, retorno de investimento, sim, de novo, eu volto para o ponto do Valmir. Gente, o feed de produtos, que é o catálogo digital das marcas, precisa estar realmente impecável. E aí o que a gente vê, e a gente fez estudos recentes que mostram, quando as marcas elas conseguem melhorar os produtos e a listagem e colocar algumas anotações, que são aqueles tagzinhos, quando você entra no Google Shopping, aparece às vezes uma mensagenzinha em cima. Então, vou te dar um exemplo aqui. Quando aparece ali a visualização de que aquilo ali é uma promoção, a gente tem um crescimento de até mais de 46% no retorno de investimento. Por quê? Porque o consumidor está naquela busca, enxergou aquele produto e tem lá sinalizado. Outra coisa que faz muita diferença, e aí eu volto para um ponto que foi citado aqui, é muito engraçado a gente pensar e-commerce versus loja física, né? O comportamento, ele é omnicanalidade. Enquanto ele vai estar numa loja física, ele vai estar buscando online para conferir se aquele preço vale a pena ou não. Ou, se ele está na rua e ele quer fazer uma compra, ele vai checar, sim, se existe o produto, mas se tem o produto disponível na loja. Então, o que a gente vê é a exibição do inventário local, que é a opção de você retirar na loja, isso aumenta muito a taxa de conversão. Então, a gente vê mais de 13%, para você ter uma ideia, né? Aqui são ganhos incrementais mesmo, com base na qualidade que as marcas têm de informação para disponibilizar. E o último que eu citei ali no comecinho, que a Black Friday é esse momento que não é só preço, a gente permite anotações ali no shopping de frete rápido ou de frete gratuito. Isso gera um incremento de mais de 10% na taxa de conversão numa listagem orgânica. Então, são coisas assim, a qualidade da informação que as marcas colocam, e aí quando se usa inteligência artificial
para otimizar e para garantir que você cubra o catálogo inteiro, às vezes a gente está falando mais de 50 mil SKUs, né? E isso, para uma empresa, a complexidade é muito alta e o custo é muito alto. Então, a inteligência artificial ela entra aí para ganhar velocidade, otimização, e aí na distribuição dessas mensagens é onde os produtos do Google conseguem fazer isso com eficiência. Então, isso a gente vê a maior parte das marcas fazendo, mas acho ainda tem um caminho para se trilhar e para melhorar mesmo esse catálogo de produtos cada vez mais. Então, eu vejo daqui para frente, com inteligência artificial, uma capacidade das empresas poderem manter esses catálogos cada vez melhores e mais atualizados, e aí sim a gente consegue gerar tanto a venda online, mas como o direcionamento para esse cliente que quer ir para a loja. Legal. Muito obrigado, Natália. Ô, Thiago, acho que você pode fazer então a pergunta direcionada ao Thales e depois já temos mais uma pergunta aqui, tá? Que essa vai ser geral para a turma toda. Tá, mas vamos deixar as perguntas para o final, que eu acho que fica mais fácil para a gente ir Sim, melhor. pode ser. O Thales, do lado do varejo e das marcas, né? Como que IA e automação têm ajudado a reduzir o CAC, e melhorar o ROI, né? Durante os períodos de alto investimento, né? Como Black Friday. Eu acho que a Natália passou algumas informações bem interessantes aqui que já ajudaram também, e a tua visão também, a percepção seria interessante também. Perfeito. Bom, dos últimos 5 anos para cá, acredito que o volume e os custos em relação ao tráfego pago, eles cresceram no mundo inteiro, é uma coisa que não é segredo para ninguém. Como que nós estamos lidando com isso? Nós estamos usando a inteligência artificial, Thiago, para conseguir, de fato, melhorar o relacionamento com os clientes. Nós temos uma história de 400 mil clientes que não compravam há mais de 6 meses da empresa. Nós fizemos 5 mil ligações para categorizar quais eram os motivos, há 5 anos atrás isso. 80% delas disseram que não tinha problema algum com a marca ou com a experiência, era pura e simplesmente porque as consultoras haviam esquecido de manter o relacionamento. Então, se eu tenho um déficit de atenção das consultoras, a deficiência de manter o relacionamento, e muito pouco se fala hoje, mas o apagão de mão de obra que nós temos no Brasil hoje é real, e no varejo físico ele existe sim, porque uma pessoa que entra hoje dentro de uma loja, ela não quer trabalhar até as 10 horas da noite num grande centro, fechar o caixa às 11 horas, chegar em casa à meia-noite. Isso foge muito do que é a qualidade de vida para ela. Então, hoje nós temos uma deficiência, Thiago, de 30% a 35% de mão de obra em loja física. Como que nós estamos usando a inteligência artificial? Para poder ganhar essa eficiência da mão de obra que eu estou perdendo. Então, nós criamos hipersegmentações com mensagens super personalizadas para tipos de cliente, dado a nível de profissão, tipo de profissão, preferências pessoais, como se a pessoa é casada ou solteira, se tem filhos, quais são as idades dos filhos, se não tem filhos, se é mãe de pet, que tipo de música que ela gosta de consumir, quais são os restaurantes que ela gosta de ir. Então, os interesses pessoais, eles dizem muito sobre um padrão de comportamento. Então, acho que o segredo está em observar padrões de comportamento para conseguir personalizar uma certa mensagem num nível de volumes aceitável que a tecnologia permite escalar, porém sem parecer que aquela mensagem foi enviada para todo mundo, tem que parecer que aquela mensagem foi enviada para você. Então eu gosto de usar muito um exemplo nos bate-papos que eu faço, de segmentar clientes que gostam de rock. Imagina que você é super fã do Rock in Rio, e eu tenho lá segmentado que eu tenho 30 mil consumidores que gostam de rock. 45 dias antes do festival, eu posso iniciar todo um storytelling para falar um pouco sobre o festival, para abordar sobre cantores, quem são as pessoas que vão estar e começar dentro desse momento e inserir algum tipo de composição de looks. O nível de conversão que eu posso ter com você ele é gigantesco, porque eu vou estar falando sobre um evento que faz sentido para você, vou estar mostrando produtos que você vai sentir o fit e você vai se ver no evento com aquele produto. Então, nós estamos usando a inteligência artificial para baixar os custos, que hoje cresceram muito, olhando para dentro de casa, né? É importante, sim, óbvio, conquistar novos clientes, mas eu acho que mais importante do que só conquistar novos clientes é reter aqueles clientes na base que talvez passaram despercebidos, porque nós tínhamos entre 400 e 450 mil mulheres que não compravam há mais de 6 meses. E hoje, com a inteligência artificial, eu consigo fazer uma vendedora que eu tenho no Inside Sales, que antes tinha um teto de vender em média 40 mil por mês, rompei esse teto para 70, 75 mil, com o mesmo horário de trabalho, só que com mais eficiência. Então, eu gosto de falar muito sobre isso. Todos os temas que eu uso é basicamente focado no relacionamento, porque não é a primeira compra que vai entregar o ROI, são as próximas compras. Nós temos 4 coleções: verão, alto verão e inverno, alto inverno.
Nessas 4 estações, nós colocamos 11 lançamentos para gerar tendência de moda, novidade e gerar um movimento no ponto de venda e no e-commerce também. Então, se eu tenho motivadores de compra, eu preciso de ter uma estratégia muito bem alinhada sobre o que você gosta de consumir, sobre quais são seus interesses pessoais e gerar uma comunicação com uma história para que esses produtos façam sentido para a sua vida, que agreguem valor para você. Então, priorizar isso com a inteligência artificial faz a diferença. Então, esse é o caminho que nós estamos vendo. A gente começou agora um rollout para todas as lojas do Brasil com inteligência artificial. Nós já rodamos em 60 lojas uma POC, basicamente a prova de conceito, para poder municiar as consultoras. Imagina que uma consultora em loja hoje, ela tem seguramente de 2 a 3 horas livre de tempo. Ela já arrumou estoque, arrumou vitrine, o VM está impecável, ela encosta num balcão e fica esperando o cliente entrar. Só que 50% do fluxo em nossas lojas físicas caíram. Se ela não motivar o cliente com uma mensagem certa, o cliente não vai na loja sem um motivo, algum evento, algo que traga para ele realmente um envolvimento com a marca. Só que se eu potencializar através de um CRM essas automações, entregar um celular com aplicativo na mão da consultora e ela só olhar as notificações e interagir com quem respondeu, eu ganho muito mais eficiência. E aí eu tiro a barreira de resistência do consultor. Porque quantas pessoas querem salvar um contato e mandar uma mensagem cliente a cliente para 100 clientes para ter 10 retornos? E se eu fizer isso por elas? E elas só conversarem com quem retornou? Porque hoje nas nossas lojas é quase praticamente impossível ter 10 clientes entrando por consultora, nós temos 3 consultoras em média por loja, ou seja, 30 clientes entrando no ponto de venda físico. Mas pelo celular eu posso ter 60. Só mudou o canal de comunicação e as pessoas têm resistência a isso. Então, nós estamos usando tecnologia e inteligência artificial para poder aumentar o relacionamento e corrigir a retenção e a frequência de compra. Porque, para mim, a chave do sucesso, para melhorar o ROI, está no relacionamento. Essa é a visão que eu tenho hoje, nos últimos 5 anos, do que nós estamos estudando e os movimentos que nós estamos fazendo de mercado aqui. Muito bom mesmo. E engraçado que foram 3 óticas diferentes para a gente conseguir melhorar através de IA, né? Uhum. Você vê, conecta, né? Porque é o que a gente sempre fala, é um ecossistema, o negócio. Não tem como você olhar para uma frente totalmente separada. Eu gosto muito de pregar isso, porque é uma realidade. Ô, Tiagão, temos 2 perguntas aqui, a gente está quase encerrando o nosso tempo. O Marco fez uma pergunta um pouco mais cedo. Essa ele direcionou para o Thales, mas eu gostaria de ouvir as opiniões de todos os nossos convidados aqui, ou quem se sentir à vontade para falar, tá bom? Ele pergunta assim, o time de inside atual, né, de inside sales atual, em cima, deixa eu ver aqui, apenas de leads do e-commerce, está em cima apenas de leads do e-commerce, ou você tem alguma outra fonte de aquisição de leads para eles trabalhar? Uma boa pergunta, porque muitas pessoas ficam nessa dúvida também. Perfeito. Eu tenho um volume de quem entra no site com dúvidas pelo WhatsApp sobre caimento de roupa, sobre medida e algo natural que tem dentro de e-commerce de moda. E eu trato esses clientes e consigo subir bastante a conversão. Carrinho abandonado nós fazemos também. Hoje é um volume bem legal. Então, quando a consultora vai fazer uma abordagem de carrinho abandonado, automaticamente dentro do CRM, ela sabe todos os produtos que estão no carrinho e ela consegue olhar as últimas 3 compras para entender um pouco mais sobre o consumidor. E ela consegue ter uma abordagem mais assertiva. Sobre os leads, é aquilo que eu falei um pouquinho atrás, nós temos cerca de 450 mil mulheres que não compravam há mais de 6 meses, então esse é um volume bem grande de leads para a gente poder tratar. Então nós usamos essa base, tá, Rafael, para conseguir trabalhar, aumentando o nível de relacionamento e, consequentemente, recuperando mais clientes para a marca. Então todo negócio tem essa oportunidade, você só precisa de usar os dados e analisar mensalmente, pelo menos, entender quais são os clientes que não compram há mais de 90 dias para se fazer presente no dia a dia dele. É basicamente o que nós estamos usando no Insight Sales. Beleza. Tem mais uma pergunta aqui, até a gente voltar para vocês, que é do Guilherme Pineda. Ele falou que a gente sabe que a Black Friday, qualquer erro ou lentidão pode custar caro. Vocês acham que o varejo brasileiro já está preparado para lançar e ajustar campanhas com segurança e velocidades nos sites durante o evento sem que haja queda no sistema? Não sei, Matheus, como que vocês Eu estão aí, o Valmir? vou me arriscar aqui. Eu acho que tem um pouco. Desculpa, Matheus, acho que você te cortei aí. Não, eu vou deixar você aí porque a gente não tem operação direta, então é mais fácil quem tá bem na ponta com uma privada, assim.
A gente, no final das contas, tenta antecipar isso tudo. Acho que tem muito a ver com o planejamento, né? A gente tenta deixar tudo combinado com as marcas, o que vai acontecer a cada dia, quais são as campanhas que nós faremos em determinados horários e tudo mais, porque isso tem que estar alinhado com o que foi parametrizado e com a comunicação também com o consumidor, né? E se você acaba deixando para fazer muita mudança em cima da hora, ou ela pode ser inócua, porque você muda, mas você não consegue comunicar isso bem, ou se você faz uma mudança, muita mudança e comunica tudo, você gera o caos no consumidor. Chega uma hora que ele satura a comunicação, ele fala, gente, vou desligar esse app, vou... Então, tem que ter um pouco desse cuidado. Agora, neste planejamento, você também coloca plano B para aquilo que você planejou e não deu certo, o que você faz? Porque, de alguma forma, também a gente planeja sempre quase o óbvio, digamos assim, né? Mas aqui, inclusive, é cultural. A gente tem a Squad da Black Friday, né? E a gente tem o plano e quais são os botões de pânico, quais são os planos alternativos que a gente segue caso aquele plano seja executado e os resultados não sejam os esperados. Então, para todo plano, você gera uma expectativa do que deve ser atingido. Quando isso não funciona, você tem um jogador lá no banco de reserva que ele já treinou, ele já está preparado. Você não chama alguém lá da arquibancada para jogar no teu time caso o atacante não esteja fazendo gol, né? Então, isso tudo é um ensaio. Então, eu acho que o grande ponto aqui é o planejamento. Agora, sobre a maturidade ou não de mudar em cima da hora, tem muito a ver com cada plataforma, a capacidade com que cada plataforma responde aos estímulos, né? Então, se você tiver muita coisa que você nunca fez antes, vai fazer tudo na hora H, a chance de dar errado é grande, né? Então, faça ensaio antes, né? Simule, tenta reduzir um pouco o risco de você não ter que se virar nos 30 ali e descobrir naquela hora que não deu certo. Aí a emenda pode sair pior do que o soneto, né? Tiago, acho Boa, que boa. também tem um pouco do básico, sabe? Que eu queria complementar aqui. Às vezes a gente busca, né? Sendo que o básico muitas vezes ele não é feito. Então, aqui no Google, o que que a gente vê que acontece bastante? Então, erro na comunicação do preço. Quando eu falei, o catálogo de produto ele precisa estar 100% atualizado, senão a conta desse cliente ele vai ser suspenso, né? Ele tem uma informação dentro do feed, mas a página de destino diz outra informação. Aquele consumidor que se sente confuso, as informações não estarem claras, você não ter, por exemplo, se frete faz diferença hoje em dia, você não ter todo o conjunto dos principais atributos. Eu acho que a gente ainda, como no geral, existe um grande volume ainda de gaps, de erros no que é básico, sinceramente, assim. Eu acho que esse é o primeiro caminho do sucesso, né? Se você consegue gerar a informação correta e a demanda está lá, essa venda ela vai acontecer, independente disso. Então, aqui, o nosso recado é sempre, bom, faz o tagueamento correto, garante as informações consistentes, para que sim, e que todas as políticas estejam lá para que você não tenha nenhuma suspensão no momento onde a demanda começa a acontecer e converter. Muito bom, Natália. Obrigado. Isso é muito importante citar mesmo. Matheus, agora para você. A questão, vamos agora um pouco mais para o lado de diferentes canais, né? A questão da execução, no caso da operação aí de vocês da L'Oréal, que vende através de parceiros, marketplaces, né? Como a Amazon, Mercado Livre, Droga Raia e outros. Como que vocês têm feito, né, para otimizar a performance dentro desses canais? Porque a gente sabe também que é um grande desafio de muitas operações. Eu queria ouvir um pouco a sua visão aí dentro desses tipos de canais de marketplace. Tá legal. Boa pergunta. E assim, para contextualizar todo mundo, só para ficar na mesma página, o canal de e-commerce da L'Oréal ele atua em pelo menos 3 tipos de clientes: os grandes marketplaces, Amazon, Mercado Livre, Shopee, Magalu, todos esses. Depois nós temos os Beauty Pure Players, Apple, Beleza na Web, Amo Beleza. Privalia também é um player interessante, um pouco mais indireto para a gente, mas estamos com essa parceria. E os canais Farmas. Cada um deles, né, RD, DPCP, PagMenos, todas as grandes redes de farmácia. Cada um deles tem a sua forma de otimizar a sua performance.
Então, que é o meu papel, inclusive, como um gerente de growth, é como entender cada ecossistema desses, como funciona cada tecnologia deles, como é cada consumidor, em que momento de cada um deles, e preparar o conteúdo da L'Oréal e o portfólio, estratégia de preço, de posicionamento de produto adaptada para cada um deles. E isso é muito complexo, porque realmente é ter essa parceria com cada um deles e dar as mãos, fazer um bom plano, um bom JBP, para que a gente chegue junto na performance. Sendo mais objetivo aqui, o meu papel é melhorar a nossa taxa de conversão. Se eu puder dar um KPI aqui que todo mundo vai entender como é que funciona, o meu papel é melhorar a taxa de conversão através de duas coisas: melhoria na execução do conteúdo. A gente tem muita AI aplicada para ver qual é o nosso conteúdo, como ele deve ser executado em cada um dos parceiros. A L'Oréal tem uma iniciativa global para isso acontecer. E temos também como a gente otimiza o search dentro do parceiro e fora do parceiro, por falar aqui do nosso parceiro Google. Então a gente trabalha essas três principais frentes: melhoria do conteúdo e a melhoria do search, tanto interno quanto fora. E é bem metódico mesmo, olhando KPI a KPI, toda semana, em parceria com eles, porque os dados não são nossos, as informações são dos parceiros, e a gente tem uma parceria legal para poder ter transparência e saber onde atuar, mas é um trabalho constante. A gente já consegue provar que uma melhoria de conteúdo é responsável por 20 a 30% da nossa taxa de conversão. Então, para alguns parceiros, né, que compartilham mais informações. E nisso a gente aplica em larga escala para todos os parceiros que vendem os nossos produtos. Mas a operação é super complexa. E tem que tratar cada um do seu jeitinho, né? Alguns são mais rápidos, outros são mais lentos, outros mais exigentes, outros menos exigentes, mas a ideia é que a gente consiga adaptar todas as nossas 22 marcas atuantes no Brasil para cada um deles. Show de bola, muito obrigado, Matheus. Legal? Obrigado mesmo. Valeu. Vou fazer agora a pergunta para o Thales, na visão da logística integrada e a visão omnicanal. Como que está ajudando a transformar a experiência do cliente e reduzir os prazos, né? Eu acredito que você já respondeu parte da pergunta no anterior, mas eu acho que agora talvez o reduzir os prazos aí, eu acho que já ajuda, né, Thales? Perfeito. Nós somos omnicanal desde 2018, a gente conseguiu implementar a plataforma de Omnichannel, porém o maior volume que nós temos de desafio está na cultura, aprimoramento de franqueados, equipes, porque muito do ponto de venda físico enxerga o e-commerce como concorrência, né? Não é comprando da marca como um todo, mas as pessoas enxergam. Como que nós lidamos com esse desafio para poder entregar um pouco mais rápido? Porque os marketplaces geraram uma ansiedade muito grande no consumidor. Ele demora uma semana para decidir e quer receber no mesmo dia. Então existe essa ansiedade muito grande no mercado. Hoje, como nós temos loja em todo o país, basicamente nas principais capitais ou cidades polo, em vez de eu embarcar de Franca, no interior de São Paulo, para poder entregar em Recife em 8 dias úteis, o meu franqueado entra dentro de uma plataforma, ele fica de olho nas notificações que vão gerar no RP, ele faz a captura daquele produto e ele informa o cliente, porque para o cliente é uma surpresa, ele não sabe que isso vai acontecer, que eu tenho um produto seu lá, Thiago, eu vou te entregar nos próximos 30 minutos na sua casa, ou você pode vir até a loja tomar um café comigo, conhecer a coleção, enfim, participar de um evento. Então, isso tem um ponto muito positivo na experiência do consumidor e também tem uma estratégia de conseguir cada vez mais trazer o cliente do e-commerce para o ponto de venda físico para que ele seja mais fidelizado. Porque e-commerce, na minha visão, é conveniência e ponto de venda físico é experiência. Cada um tem o seu papel dentro da operação. Então, nós estamos buscando cada vez mais trazer esse consumidor para a loja e os desafios que nós temos uma equipe, quando está muito bem preparada, ela consegue olhar no portal e ver que o Thiago poderia ter comprado uma calça jeans, uma camiseta, mas ele só comprou o sapato. E se o Thiago chegar em loja e deixar separado para ele também a camiseta e a calça jeans que fazem composição do look, se eu sei que o Thiago é um executivo, se eu já entendo um pouco mais sobre o Thiago, eu consigo mostrar e sair de um ticket médio de R$ 600 de um sapato para um look completo para R$ 3.000. Então eu consigo rentabilizar mais também e, consequentemente, entregar uma boa experiência. Nós usamos o canal de Omnichannel para fazer essa entrega, entregar um pouquinho mais rápido para os consumidores, mas também para melhorar a retenção do cliente, dado que o canal físico, na minha visão, é uma experiência que raramente a experiência em si vai ser superada pelo o ponto de venda físico, onde eu consigo ainda sentir o produto, tocar ele, ter o aroma da loja, conversar com as pessoas. É uma comunicação diferente do e-commerce, na minha visão. Ok, pô, bem legal. Boa.
Boa. Pessoal, nós estamos quase chegando ao fim da nossa live, mas dá tempo de mais duas perguntinhas aqui. Eu gostaria de direcionar essa para a Natália agora. Nath, a questão de CRM, né, e dados, como até o Thales comentou já, eles são um motor de recompra, né? Eu queria saber como que as marcas estão usando esses dados de comportamento, então, o histórico da IA, para reter clientes nessa Black Friday, porque é muito interessante a gente trazer novos clientes, mas depois a gente tem que reter, certo? Então, como que você vê essa questão? Sim. Bom, o que a gente vê que acontece aqui, pelo menos, né? Então, as marcas sim usam CRM, quem tem um CRM estruturado, né, para começar, para fazer essa estratégia de retenção de clientes. E aí, o que elas fazem de parceria conosco? Eles usam essas informações para alimentar as nossas campanhas que são automatizadas com inteligência artificial, tá? Porque aí é um dado de qualidade justamente para poder reimpactar esse consumidor que teve uma relação com a marca. E aí as informações são proprietárias, então você tem muito mais assertividade. O que a gente tem de produto que funciona muito e que está acontecendo cada vez mais é o uso de um produto que chama Demand Gen, para geração de demanda. Ele é automatizado, entrega em alguns inventários, e ele é eficaz, sim, para segmentar esse consumidor com lista preditiva e, principalmente, impactar aqueles clientes que abandonaram o carrinho. A gente sabe que isso acontece, né? A gente faz muita pesquisa, enche o carrinho. Acho que a Black Friday deve ser esse período inteiro de novembro. Todos os carrinhos estão cheios em todos os lugares, né? A gente deixa tudo pré-montado para poder tomar a decisão e reimpactar aquele consumidor em vários ambientes, quando ele está fazendo ainda uma maior descoberta, é o que vai gerar essa consideração. A gente sabe que frequência de mensagem é o que vai fazer ele voltar lá e aí efetivar aquele carrinho. Outro ponto que a gente sabe é confiança, sim, e aí a gente vê que confiança, putz, dá para eu acreditar? Será que o produto é bom? A gente vê que a avaliação de produto faz muita diferença, tá? Aumenta a taxa de clique e aí traz um feedback, sim, para as nossas ferramentas para otimizar o total de campanhas. Então, é basicamente assim que vem acontecendo. Acho que tem um caminho ainda longo, tem muito mais coisa que dá para a gente fazer usando o CRM, mas é isso, é uma indústria que ainda está em desenvolvimento, né? Acho que o CRM tem que ficar mais robusto. Uma informação que eu esqueci de compartilhar com vocês, por exemplo, a gente fez uma pesquisa ano passado, e aí eu acho que cabe muito aqui, a gente fala de CRM, de inteligência artificial. As empresas que estão usando inteligência artificial de forma como infraestrutura mesmo, embarcando em praticamente todas as operações, e aí a gente viu um reporte de que tem tido um aumento de mais de 60% do lucro dessas empresas que estão fazendo uso de inteligência artificial de forma estrutural. Então, aqui não é só campanha, mas também vai impactar um CRM, vai impactar todo esse atendimento ao cliente. Pô, bem legal. Muito bom. Eu acho que todo mundo que está assistindo hoje ao painel aqui está percebendo a quantidade de dados e informações para eles melhorarem as operações, e eu acho que isso vai ser primordial para eles. Não tem Pessoal, desculpa, né, Tiagão? Estratégias e caminhos tem de monte. com certeza. E daí, só para a gente. Eu vou só fazer a última pergunta para o Valmir e depois vou abrir um minutinho para vocês para darem uma opinião do que não pode errar nessa Black Friday, tudo bem, pessoal? Porque daí eu acho que a gente consegue tentar finalizar até às 11h15 direitinho, para a gente não estourar. Tem algum problema para vocês? Tá. Valmir, falando um pouquinho, né, até pegando um pouco do gancho da Natália, né, falando do CRM, hoje o que que vocês estão utilizando de informações tecnológicas, de dados e principalmente do motor também de CRM, né, de conexão já com os clientes da base, para aumentar a conversão e reduzir a fricção, né, que eu acho que é um dos maiores receios de qualquer seller é reduzir a fricção entre o seller e o consumidor. Eu acho que é um pouco até daquilo que eu acho que nas respostas aqui fui dando aqui umas pílulas. Primeiro a gente ter a identificação dos consumidores e ter exatamente aquilo que é a navegação deles, qual é a propensão deles. Cada clique demonstra um interesse, um add to cart é um interesse maior, um pedido fechado é um interesse maior ainda. E todas essas pegadas que o consumidor deixa para a gente dão a base de conhecimento para a gente explorar, para a gente, na próxima vez que for falar com aquele consumidor,
como você o conhece muito bem, né, você consegue direcionar para ele aquilo que ele tem a maior propensão. Você pode trazer uma novidade, mas dizer para ele que aquilo é uma novidade, mas você pode se antecipar e oferecer para aquele consumidor algo que já esteja dentro daquilo que ele espera, né? E a gente falou um pouquinho do Pix, aí a Natália comentou, só uma curiosidade, no Brands Place, a gente tem mais de 60% da venda sendo paga com Pix. Caraca. As marcas, elas perceberam que o cupom de 10% que você aplica a toda a compra, né, é muito comum, o primeiro consumidor e tudo mais. Quando você transfere para o Pix, o consumidor vê uma oportunidade única ali, resolve um problema de custo de dinheiro, né, com juros altos que a gente tem e todos os custos que você acaba tendo no parcelamento, você recebe antes esse pagamento e o consumidor ele sente que ele fez um bom negócio mais na veia, assim, sabe? Aquela coisa, fiz e já. Então, a gente percebeu isso daí ao longo do ano passado e isso daí foi rampando e não é um momento, tá? Estável entre 55% e 63% da venda é toda paga com Pix. Então, acho que isso também reduz fricção, porque o consumidor ele já está mais acostumado, tem facilidade para pagar no Pix, simplifica, permite quem não tem cartão a fazer uma compra também mais rápida. Então, acho que tem várias decisões ou várias mudanças que a gente fez aqui na jornada que estão trazendo essa melhor fluidez no processo de compra e na decisão de compra do consumidor. Legal. Já vou continuar contigo para a próxima pergunta, né? Mas é bem interessante. A partir do momento que você paga com o Pix, né? Você não vai ter a taxa de parcelamento e você também tem um desconto com o MDR, né? A empresa deixa de pagar o MDR para a operadora. Então, e não só isso, você tem fluxo de caixa muito mais rápido. Mas é bem interessante, a partir do momento que a marca coloca isso na ponta do lápis, né? O cliente vai ter uma redução do valor, é óbvio, e o Pix acaba sendo um agregador aí para você conseguir fazer essa compra mais rápido. Valmir, o que as empresas não podem deixar de lado nesse Black Friday? Porque agora só faltam 15 dias, né? Agora é o que está nos 15 dias, o que dá para fazer, Valmir? Tá apertado, né? Eu acho que espero que tenham feito um bom planejamento, né? Se não fizeram, para o próximo ano, comecem a pensar na Black Friday, pelo menos lá em agosto, né? Para você ter tempo de agir. Não significa que vai ficar tudo pronto, mas tem que trazer a pauta para você discutir sobre isso. Segundo, planeje Black Friday e Natal junto. É uma coisa já emenda na outra, a sua operação logística emenda uma na outra, o volume de vendas. Então, você não está falando. É um quarter muito importante, né, esse último trimestre. Então, acho que o planejamento do quarter tem que ser feito no meio do ano para você conseguir se organizar. Agora, neste momento, faça uma última revisão de preços, dá aquela olhada de novo no seu estoque, porque talvez você tenha peças ali de baixo giro e que é a oportunidade para você fazer giro. Então, essas ofertas ou você vende agora, ou talvez você nunca mais venda. Então, é um momento bom para você aproveitar e ofertar, porque o consumidor ele está aguçado, ele está buscando oportunidades, né? E faça bom uso dos canais que você tem para fazer a venda. Então, os canais eles trazem uma agilidade para você conseguir, os canais digitais em particular, né? Trazem agilidade para você conseguir movimentar um pouco mais uma oferta aqui ou ali, mas primeiro olha para dentro, vê aquilo que você tem de oportunidade e tenta agilizar com os canais. Eles são parceiros, eles se colocam ao lado para potencializar as vendas. Acho que é o que dá para fazer nesse pouco tempo que tem para frente, mas se você está pensando agora na Black Friday, muda seu calendário do ano que vem para você pensar antes. Acho que esse é o principal aprendizado. Com certeza. E por aí, Thales, sugestão? Desculpa, não Se não entendi, Rafa. deixar. Pro Foi Thales, para eu também. desculpa. Foi para mim, Rafa? Boa, beleza. Foi, isso mesmo. Bom, acho que o Valmir levantou todos os temas principais ali. Acho que planejamento é um deles, né? A gente tem que planejar com bastante antecedência. Mas uma coisa que eu vejo muita gente pecando é vendendo e atrasando na entrega. Por favor, não faça isso. Vendeu, fez a promoção, entregue no prazo. Porque se você fizer isso,
o que era para ser uma boa estratégia de aquisição de clientes, vai ser uma perca muito maior de clientes. Então, acho que cumprir com a oferta. Prometeu, entrega, vai atrasar, sentiu que vai ter um tempo de dilatação dentro dos transportes, comunica o seu cliente, antecipa uma mensagem. Eu gosto de falar que o arroz com feijão bem feito, ele funciona muito bem. Porque todos nós que estamos aqui somos altamente criteriosos, queremos uma boa experiência. E o nosso consumidor também. Então, fica essa lição de casa de cumprir o que prometeu ali para não gerar problemas e perder bons clientes, né? Boa. Ótimo. Natália, agora contigo e depois Matheus para terminar aí, finalizando. Bom, reforço aqui o ponto dos meus colegas, né? Planejamento e tal. Tem uma coisa que eu acho que é o coração, de alguma forma. Está no momento da venda e você quer vender os seus produtos, que nem eu falei do básico. Se você não tem um catálogo de produto totalmente atualizado e com as descrições atraentes, com toda a informação ali, a venda não vai acontecer. E essa venda vale tanto para venda online quanto para venda offline, porque hoje a gente anda dentro da loja com o celular na mão para a gente poder comparar o produto que está na loja física para decidir se eu vou comprar em outra, né? Na online. Eu Então, faço eu muito isso, colocaria. principalmente no Multimarca. Eu também. Acho que todo mundo, né? Então, esse é um comportamento que ele está estabelecido e a gente precisa entender que, do ponto de vista de comportamento de consumo digital, ele vai estar presente no físico também. Então, esse é o ponto número 1. Então, o catálogo de produtos precisa estar muito, muito redondo. Acho que ponto número 2, a gente entender que a compra não acaba na Black Friday, como o Valmir falou, né? Vamos pensar, a gente viu aqui um dado que eu até vou compartilhar aqui com vocês, que a Black Friday ela segue focada na realização de desejos pessoais, com a maioria das principais categorias indicando que a compra é para mim, 65, mais de 65%. E aí a gente segue nesse movimento de comportamento de consumo, que a gente tem os presenteáveis também, a gente tem a época de final de ano, a gente vê aumento de intenção de compra, principalmente numa Black Friday, que começa ali, viagens, né? A gente vê carros, são coisas que vão perdurar. Então, acho que não pensa que a compra acaba na Black Friday, mas como é que você estende e cumpre também todo esse período de Natal. Acho que é um erro muito grande, acabou a Black Friday, você parar de capturar uma demanda que ela é tão grande quanto durante esse período. Então, esse eu acho que é um ponto de atenção para a gente fazer geração de negócios. E o terceiro erro é a gente talvez só pensar no preço, talvez. Eu comentei aqui que tem um conjunto de atributos hoje, vai ter o Pix é super importante, que foi citado aqui, mais de 60% preferindo o Pix. Então, assim, coloque o Pix, coloque a vantagem e uma promoção, uma vantagem comercial ainda mais atraente para esse consumidor. O tempo de entrega, mas também o frete, né? O custo do frete. Deixe isso claro para o consumidor. Se ele não tiver isso claro, é capaz dele desistir dessa compra. E aqui eu vou trazer uma informação para vocês, saberem até, a gente falou regionalmente, né? Tanto Nordeste quanto Sul e Sudeste, para essa parte de frete, o tempo de entrega é muito mais determinante no Nordeste, porque eles não têm ainda a cultura aqui do Sul-Sudeste que chega talvez no mesmo dia, enquanto no Sudeste e Sul o que pesa vai ser o frete. Então, aqui são oportunidades e erros que as marcas têm esses benefícios para entregar, mas eles não conseguem colocar, seja no feed do shopping, essas etiquetas, e tudo isso ele está perdendo capacidade de conversão. Então, para mim, seriam esses os principais coisas que uma marca deveria prestar atenção nesse final de ano, que incluindo Black Friday, mas não só. Que ótimo. Mateuzinho, contigo aí. Boa. Assim, primeiro que eu concordo com todos os speakers. Assim, falaram que eu poderia falar mais aqui de novo, mas... E, Valmir, concordo com você, a nossa Black Friday está planejada desde agosto, então a gente sabe o que a gente iria fazer agora em novembro, desde agosto, isso é muito importante. Para não falar a mesma coisa que todo mundo falou, eu acho que eu focaria em ter agilidade agora. Temos 15 dias para acabar o mês, mas tem agilidade, seja para corrigir rota de estratégia de preço, seja para corrigir comunicação, para corrigir preço de frete, serviço, o que for, mas não perca essa venda porque é um período muito bom para a gente poder chegar nos resultados. O Q4 aí é o que mais pesa no mercado de e-commerce e novembro é o mês principal. Então, seja ágil na tomada de decisão e consciente dela também.
corroborando aqui com a minha outra área, que eu gerencio todos os dados de e-commerce da L'Oréal, saiba todas as informações que você precisa ter para tomar essas decisões. Tenha elas em mãos, acessíveis, para você tomar a melhor decisão possível, para ser muito rápido e buscar o resultado. Dá tempo. Podem passar 15 dias, mas ainda dá tempo para quem se planejou. Para continuar aqui a conversa do Valmir. Se não se planejou, agora eu acho que está muito tarde, pensa no ano que vem, mas se você planejou, está tudo sob controle, seja ágil na tomada de decisão. Se tiver a oportunidade de escalar o sellout, escale, e aproveita o momento, e depois a gente entrega o dezembro com mais calma. Que ótimo. Não, eu acho que Pô, muito obrigado, Matheus. Obrigado por todos vocês. Eu acabei de divulgar até um documento que eu havia feito através das fontes do Google aí no chat, tá, pessoal? Caso alguém queira, depois eu vou atualizar algumas informações desse documento que eu postei há um mês atrás. Então, tem bastantes informações aí sobre o comportamento do consumidor em todas as regiões do Brasil, tá? Então, divulguei, vou divulgar atualizado. Gostaria de pedir autorização para vocês. Eu gostei tanto do painel que, se vocês me autorizarem, eu gostaria de fazer a newsletter e o artigo do Black Friday com vocês, de novembro. Valmir, Thales, Natália e Matheus. Se vocês autorizarem, eu posso colocar a minha newsletter, que é mensal. Vocês autorizam? Sim. Claro, sem dúvida. Cara, tem muita informação muito rica. Eu vou tentar correr com isso aqui para publicar no início da semana que vem. Mas eu prometo que eu publique e depois eu mando para vocês. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer. Eu acho que essa é a primeira, o painel de todos que eu e o Rafa e a Fernanda e Marco que estão aqui desse novo grupo da Biacon, né, o novo conselho. Aqui faltou apenas o nosso vice-presidente e o Manzano, mas eu acho que o nosso vice-presidente, que é o André Izuca, e o Manzano. Então, obrigado de coração mesmo. Adorei esse painel e, como eu disse para vocês voltarão a ser convidados. A ideia é que pelo menos uma vez por mês a gente faça um painel presencial e uma live. E muito obrigado mesmo, viu, pessoal? obrigado, gente. Para as minhas palavras, as palavras do Thiago. Gostaria de agradecer em nome de toda a Biacom. Muito prazer também aqueles que eu ainda não conhecia. Contem com a gente, que a gente puder estar ajudando vocês, o mercado também. Estamos à disposição aí. Até uma próxima, se Deus quiser. Valeu. É isso. Tchau, tchau. Muito Obrigado, obrigado. pessoal. Obrigado, Bom pessoal. trabalho para vocês aí. Parabéns. Boa Black Friday. Parabéns. Obrigado. Black. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.